escuta, a comida é ótima e a gente super entende o lance conceitual, mas não pode liberar um pãozinho pra gente? Sim. O Menu é um filme de pouca substância, com algumas cenas impactantes pra galera vibrar muito no cinema, ou será que eu só tô vendo um defeito inexistente, como na cena da emoção errada no prato de pão sem pão? Esse filme de comédia de terror ganhou notoriedade há pouco tempo por aí pela internet, e ele chegou ao meu conhecimento pela cena do prato do Jeremy, The Mess, ou A Bagunça, e eu fiquei interessado nesse filme, queria saber se era mais do que só fogo de palha, que vitimou há pouco tempo o filme Megan, lembram dele? Então, por esse motivo eu não me preocupei em assistir ao filme de imediato e nem corri pra fazer uma análise sobre ele, até que o tema esfriasse o suficiente para que esse vídeo não se perdesse na enxurrada de hype que se formou em torno da Anya, a atriz favorita do público brasileiro por algum motivo. Mas como eu gosto muito do Ralph Fiennes, conhecido pelos papéis dos maiores vilões do cinema, como Schindler e o Dragão Vermelho, não tinha como não conferir. Slowick é o chefe de um aclamado restaurante em uma ilha particular, o Hawthorne, responsável por proporcionar uma experiência única e exclusiva pela bagatela de $1.250 por pessoa. Todas as noites, pelo que dá a entender o filme, um barco leva 12 clientes até o restaurante, que serve uma refeição bem snob no melhor estilo ir ao restaurante para dizer que já esteve lá. Qualquer semelhança com o Salt Bay não é mera coincidência. Mas como praticamente todo mundo já sabe a história do filme, eu não vou focar muito nela. Mas se você não sabe, fica aqui o alerta de spoilers. Então, ou você assiste ao filme antes de continuar o vídeo, ou pode até ver o vídeo primeiro e assistir ao filme depois, já que eu não pretendo entregar o suficiente para estragar a experiência do começo e do final do filme, que são os únicos pontos bem trabalhados do roteiro. Mas calma, não me atirem pedras ainda, porque para entendermos os problemas de O Menu, primeiro temos que olhar para suas qualidades. A ambientação do filme é eficiente, ela gera um certo tipo de desconforto, parecido com o que sentimos enquanto estamos em uma loja cara, aquele sentimento de deslocamento. As atuações são muito boas, o que era de se esperar pelo calibre dos atores, a trilha sonora é normal, nem boa nem ruim, e a escolha de elenco é muito interessante, tendo até o John Leguizamo com uma atuação bem bacana. Outro ponto até que interessante é que cada mesa mostra um tipo de público do meio gastronômico atual. O casal rico, que só tá lá para desfrutar o status que o estabelecimento proporciona e não a comida. O ator vendido de Hollywood, que já não liga mais pra arte, então não compreende a arte do chefe Slowick, já que ele só tá comendo no restaurante para poder participar de um programa de TV culinário. O moleque Tyler, que é o consumista clássico e só liga pras aparências, pagando até pra ter a acompanhante mais bonita do restaurante, tentando tirar proveito da gastronomia como símbolo de status. Os investidores, que são a pura imagem do você é o quanto você ganha, a representação física do termo dinheiro manda, que estão, como um deles mesmo diz, pagando pela experiência. Meu pai costumava dizer que você compra a experiência. Temos a nossa protagonista, Margot, que é a personagem orelha daquele mundo distorcido, que realmente não liga pra todo esse lixo desconstruído e só tá no lugar errado na hora errada, mas que também é a representação do homem comum e das pessoas que servem os outros como profissão, se conectando diretamente ao chefe Slowick. E é claro, o próprio chefe, o personagem mais interessante de toda a trama, com uma atuação impecável, mas que infelizmente se perdeu em simbolismos chatinhos e um punhado de discurso de efeito com pouquíssimo aprofundamento, mostrando as várias oportunidades perdidas do roteiro. Slowick é um vilão que parou no meio do caminho do desenvolvimento de personagem, cheio de assuntos inacabados, que se amasse tanto assim a própria arte, faria sacrifícios por ela, mas como bom hipócrita que é, conseguiu tudo que sempre sonhou na vida, mas seguiu reclamando até o seu último suspiro por não ser devidamente valorizado. O que nos leva ao final, que é realmente muito bom, com o último prato da vida do chefe Slowick ganhando vida enquanto ele descarta um dos ingredientes por causa de um hambúrguer, se é que vocês me entendem. Mas antes de entrar nos problemas mais sérios do filme, temos, é claro, os personagens críticos culinários, que representam a crítica gastronômica especializada, mas que curiosamente são como críticos de cinema, parecido com alguns até mesmo aqui do YouTube. Eles dão opiniões baseadas em experiências pessoais somadas a um conhecimento vasto sobre o tema, mas muitos deles acabam sumindo em meio aos seus próprios egos inflados, sendo obrigados a, por exemplo, falarem bem ou mal de algo que está sendo amplamente amado ou detestado só para que seus próprios egos não sejam atacados. Eles usam palavras excepcionalmente complexas ao descreverem os assuntos de interesse, mesmo não falando assim naturalmente. Tudo para se diferenciarem de seus próprios leitores, que ficam tão inebriados por conceitos simples ditos com palavras complexas, que criam um culto em torno dessas personalidades de ego frágil. Eles falam difícil para parecerem ser mais do que realmente são, criticando os outros enquanto escondem sua própria mediocridade. Talássico. Não é nada demais. Talássico? Oceânico. E eu tô falando além do meu próprio ego aqui, ok? É por isso mesmo que em 2 anos de canal eu nunca nem sequer me apresentei, vocês ainda nem sabem o meu nome. E por isso eu tenho liberdade para elogiar, por exemplo, Serpentes a Bordo, ao mesmo tempo que critico The Northman. E sabe por quê? Eu vou deixar o Nicolas Cage explicar. Nada disso é real. Os críticos não são reais. Os clientes não são reais. Porque isso não é real.
A partir desse ponto, a gente pode adentrar no lado verdadeiramente problemático do filme, o que transforma um roteiro que outrora seria muito bom em um filme sem muita substância, com falhas que passam despercebidas aos olhos dos críticos que estão ocupados demais procurando detalhes e simbolismos que deveriam ter sido percebidos pelos espectadores enquanto assistiam ao filme, e não depois em compilados de o que você não percebeu em O Menu. Mas o principal problema aqui pode ser explicado em uma frase curta. O Menu é um filme com um excelente argumento inicial e um final maravilhoso com um grande vazio entre eles. Já faz um tempo que eu venho percebendo uma carência de roteiros cinematográficos que são bons como filmes. Quer dizer, todos eles parecem bons episódios de séries, mas não funcionam como filmes. No caso do Menu, o problema é parecido, só que ao invés de parecer um bom episódio de série e falhar como filme, ele é um filme com um bom argumento inicial e um final interessante que parece que foi esticado com vários detalhes jogados no meio, que no final não levam a lugar nenhum. Existe um início muito bom, uma premissa divertida, todo o conceito do restaurante caro de alto nível em uma ilha misteriosa onde podem acontecer as maiores barbaridades é muito promissor. Me deixou muito empolgado assim que eu comecei a assistir, porque ele gera uma expectativa muito forte em torno de detalhes como a cabana do chefe, onde só ele pode entrar, a carne que não podia ser consumida antes da hora, senão seria fatal, a mãe do Slowick bebendo sozinha em uma mesa perto da cozinha, aquela tesourinha naquele prato que realmente podia ter sido usado para alguma coisa e até algumas falas do próprio chefe que conseguem aumentar o mistério, como quando ele descreve o ecossistema da ilha, dizendo que a natureza é atemporal, enquanto aquele restaurante era apenas uma fração de segundo. Tudo isso cria várias possibilidades que vão cozinhando na mente do espectador, um universo de caminhos infinitos a serem desbravados na duração do filme e todos pareciam promissores. Mas conforme o filme segue, vai ficando cada vez mais claro que nada disso teria desenvolvimento ou uma conclusão. E isso fica claro como cristal na cena das tortilhas da nostalgia, cheias de imagens reveladoras dos clientes, algumas delas que podiam servir até de chantagem para o próprio Slowick fazer o restaurante do jeito que ele quisesse, chantageando o investidor anjo para não ser obrigado a mudar o cardápio, por exemplo. Mas ao invés disso, as tortilhas não servem para absolutamente nada, só para uma ou outra cena desconfortável envolvendo o clubinho de investidores e o casal rico. E nem mesmo essas situações tiveram uma entrega satisfatória, mesmo algumas delas tendo sido desenvolvidas desde antes da Margot embarcar no navio, da relação dela com o casal rico, e mesmo as poucas conclusões foram muito decepcionantes. Você pode até argumentar que houveram expectativas atingidas quando a Margot acessa o alojamento do Slowick e encontra várias coisas que mostram um pouco mais da vida do vilão, mas essa cena por si só tem tantos problemas que não dá nem pra considerar. Quer dizer, pra que ter um restaurante igual em outro andar? Para os funcionários treinarem? Legal, mas pra que mostrar isso se não vai servir de nada? Por que mostrar tão pouco da vida do Slowick, sendo que muito mais podia ser mostrado? E como pode, no pouquíssimo que foi mostrado, apenas um dos vários recortes de jornal ser relevante? O recorte onde ele sorri enquanto frita um hambúrguer. Isso podia ter sido muito bem encontrado na carteira dele, de tão pequena que era a informação. Mas não, ela precisou ser emoldurada por várias outras expectativas geradas sem conclusão, em uma espécie de bunker culinário, seguido de uma briga totalmente sem sentido da Margot contra a Elsa, que foi outra escolha fenomenal de elenco, mas que teve seu brilhantismo ofuscado por esse excesso de expectativas sem retorno. E o pior é que de todas as coisas que aconteceram ao longo de O Menu, a única peça de informação que foi realmente usada em uma reviravolta interessante foi a foto do chefe Slowick fritando um hambúrguer, o que me fez pensar ainda mais que esse filme foi um belo argumento inicial com um final excelente, mas sem nada no meio. Para vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer aqui, o sentimento que eu tive assistindo ao Menu pode ser resumido nessa cena. Você sabia que o restaurante mais chique da minha cidade natal... Por acaso acha que o chefe tá bravo comigo? A Margot tenta entregar um pouquinho de desenvolvimento de personagem para gerar um pouco mais de afinidade com a protagonista e personagem orelha, mas é interrompida pela banalidade do Tyler. Informações interessantes que vão agregar a experiência são entregues apenas pela metade, sem motivo aparente. E infelizmente, o mais prejudicado por isso é o vilão, que termina o filme como um personagem raso e com ideias facilmente refutáveis a respeito da própria arte. Existe uma barraquinha de okonomiyaki na região de Osaka, no Japão, que é um tipo de omelete com um repolho muito saboroso. A barraca não tem nome e é administrado por um senhor que cobra cerca de $1 cada peça. Ele administra seu negócio já há muitos anos, completamente sozinho, e é apreciado por todos que consomem o seu produto. Isso é o que podemos chamar de fazer um sacrifício pela arte, priorizar o amor por fazer as pessoas felizes, elas compreendendo ou não. Com esse simples exemplo, todo o ideal do chefe Slowick cai por terra. Ele reclama porque o seu público não aprecia sua arte da maneira que deveria, dando fim até mesmo ao seu investidor anjo, alguém que acreditou nele, mas ele sempre teve a escolha de vender para outro público, de descer do seu pedestal e recuperar o amor pela culinária, recuperar a alegria de servir em um restaurante bem menor sem machucar ninguém, e ter escolhido botar fogo em tudo depois de fazer um cheeseburger para a menina que era a representação do homem comum foi a maior chance perdida do filme, porque depois do Slowick ter aparentemente recuperado a alegria em servir, ele tinha a escolha de parar com aquela insanidade, mas não, como o personagem raso que era, ele escolheu continuar até o fim,
transformando o final do Chef's Look em algo muito inferior ao que poderia ter sido. E é nesse ponto que voltamos ao Nicolas Cage, todo machucado, conversando com seu amigo chefe Derek, em outro filme sobre gastronomia que eu tenho certeza que poucos de vocês assistiram. Pig, do Nicolas Cage, é um filme muito parecido com esse, e nele temos até uma cena que lembra muito a vida que o Chef's Look escolheu. E toda essa cena se desenvolve em menos de 7 minutos. Nesse curto período de tempo dentro de um filme de 90 minutos, temos apresentação de personagem com história pregressa, personalidade, cenário anterior, cenário atual, desenvolvimento de personagem, a quebra do status quo desse mesmo personagem e uma revelação no final. E como eu não posso mostrar a cena aqui em sua totalidade, peço que assistam ao filme, porque ele inteiro é excelente, mas fiquem aí com alguns trechos. E desconstruí-los, sabe? É transformar o familiar em novidade. Esse é o tipo de cozinha de que você gosta? É inovador, é bem entusiasmante. Entusiasmante? Todo mundo ama. Não era mais sobre arte ou paixão, era sobre dinheiro e vaidade, sobre o que a culinária do glamour tinha feito com os apaixonados pela gastronomia. E essa superprodução com atores de alto nível não conseguiu atingir a profundidade que essa simples cena de um filme aleatório sobre um porco conseguiu atingir. Em um menu, não é possível identificar em nenhuma cena algo com tamanha paixão acontecendo. É tudo mono, em um único canal de sentimentos retos, sem tons fortes, apenas o cinza monótono, o azul índigo e as referências inúteis de mitologia grega e chinesa para os críticos se sentirem superiores depois de fazerem suas pesquisas. Mas como o filme é de comédia de terror, com certeza alguém pode argumentar que isso tudo foi proposital e que achou o filme sensacional. E tudo bem, essa é a beleza da arte. Todos têm interpretações diferentes dos mesmos assuntos. Mas para mim, o Menu é o exemplo mais nítido do que é o cinema atual. Ele é o enaltecimento dos sentimentos leves, a padronização do que funciona, sem vida, inorgânico, sem falhas, composto apenas de ângulos retos e cores neutras, como uma prisão de ideias novas. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, assista ao meu vídeo sobre Pig, do Nicolas Cage, que com certeza você vai adorar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.